Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. O podcast Fala Gol é um oferecimento da Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E, como você sabe, o podcast Fala Gol, ele está sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. E faça o seguinte, se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações e também dá aquele like para o algoritmo do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e entregar para mais pessoas, que esse é o nosso objetivo, levar informação com qualidade e segurança. E a Renata trouxe mais um convidado para conversar com a gente hoje. Pronto, a doutora Vanessa Guedes falando sobre humanização na obstetrícia. Humanização na obstetrícia, doutora Vanessa, tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade. A gente sabe que nesse tempo corrido que nós temos hoje, né, você disponibilizar um momento para fazer uma coisa diferente, né, não é tão simples. Por isso a gente agradece a sua participação aqui, doutora. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né, compartilhando um pouco sobre esse assunto tão importante. E nesse meio de comunicação, que como você introduziu, que é uma comunicação de qualidade, porque Sim. hoje em dia as pessoas têm acesso à informação, mas nem sempre é algo de qualidade. Isso. E muito obrigada pelo convite, por a partir de agora fazer parte desse time aí, da cooperativa. Pode contar sempre comigo e muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, doutora Vanessa. A gente fica muito agradecido. E para falar de um tema que é humanização na obstetrícia. A gente já conversou aqui algumas vezes, e até um pouco antes da gente iniciar aqui, a gente estava falando sobre isso, que essa questão de humanização remete muito ao parto, né? Ao parto humanizado, né? As pessoas partem, mas a humanização não necessariamente é apenas no parto, né? Durante a gestação já pode existir essa humanização. Então, como é que você poderia nos esclarecer isso para a gente? Hoje em dia, a questão da humanização é algo muito falado, né? Hoje em dia, as mulheres, elas buscam o seu consultório de obstetrícia e ela já fala, eu quero um parto humanizado. Então, a gente percebe que ela busca muito o momento ali do parir, né? Sim, No momento do parto mesmo. Ela foca muito nisso. E eu tento mudar essa percepção, porque a humanização na obstetrícia, eu prefiro falar dessa forma, é algo que a mulher, ela começa a adquirir desde o beta positivo. A partir daquele momento, ela já é a protagonista da história dela. Ela começa a construir uma história única. Porque a mulher, ela pode ter 10 filhos, mas cada filho é uma história única que deve ser respeitada desde um beta positivo. Respeitada pela família, pelo companheiro, né, pelos amigos. E então, nesse momento, essa paciente, ela já começa o quê? A escolher os profissionais que vão caminhar com ela nessa caminhada aí de 9 meses, que eu sempre digo que é um casamento, né? Verdade. O pré-natal. Um relacionamento aí. Ele é um relacionamento bem forte, por sinal. Porque é um relacionamento que tem que estabelecer o quê? Confiança, né? A paciente, ela tem que ter confiança no profissional que está acompanhando, né? E então ela tem que se cercar de pessoas que realmente estão dispostas a escutar, a acolher, a entender e no final do processo essa equipe tomar a melhor decisão possível para aquele caso. Né? Então, isso é humanizar. É você escutar, é você estar ao lado, é você ter empatia pela paciente, é você entender, você individualizar aquela paciente, entender toda a história dela, porque a gente sabe que nós mulheres, nós levamos assim muitas crenças do nosso passado, a gente tenta ressignificar isso diariamente no consultório, né? Porque eu vejo que muitas vezes a paciente ela não tem medo do parto, seja ele normal ou cesárea. Principalmente isso no parto normal, por exemplo. Ela não tem medo do parto. Mas quem tem medo é a mãe, é a avó, que lá no passado passou por algum momento de, digamos assim, de violência, de algo não acolhedor, e ela não quer que a geração dela passe por isso. Então, hoje no consultório, a gente tenta mudar essa ideia, a gente tenta ressignificar momentos, entendeu? Por isso que eu falo que a humanização, primeiro que eu não sou a favor dessa questão dessa palavra, humanização, parto humanizado. Para mim, isso não faz muito sentido, porque eu, como amante da obstetrícia, eu acho que isso é tão natural. Você assistir um parto é algo que deveria acontecer ali tão naturalmente
que é você respeitar a cada momento. Porque se você parar para pensar, é humano já, né? Exatamente. Não você intitular isso como humanizado, Exatamente. acaba que se existe o que não é humano, né? O que não é humanizado. E que coisa estranha é essa? Eu concordo muito, porque se você se faz parte da vida, assim como você nasce, assim como você morre, você procria, né? A mulher, ela tem filhos. Isso faz parte do ser humano, né? Sim. Aí quando você pega e intitula, pronto, esse parto, ele é humanizado. Isso quer dizer que outros partos não são humanizados? Que estranho, Exatamente. né? Teve uma entrevista de uma atriz, né? De uma famosa que saiu no jornal, na verdade. Atriz fulana tem o seu parto humanizado interrompido. Quer dizer, ela estava num processo ali de uma assistência de parto normal, por algum motivo foi indicado uma cesariana, não estava lá, mas motivo clínico, ou enfim. Quer dizer que a partir daquele momento, o parto já não é mais humanizado. Que estranho. Então, assim, é algo também que eu tento mostrar para as pacientes, porque, assim, a cesariana, ela existe. E ela pode ser humanizada, sim. Claro. Porque humanizar é o respeito, né? Doutora, olha, a minha escolha no final do processo, porque, assim, um dos grandes pilares da humanização é o conhecimento. Então, quando a paciente, lá no início que eu falei do pré-natal, ela escolhe uma equipe de preferência multidisciplinar, porque hoje na obstetrícia nós temos assim vários profissionais que agregam valor, que são as doulas, grandes parceiras, enfermeira obstetra, as obstetrizes, que fazem esse momento ser mais ainda acolhedor. Elas nos ajudam muito. E até em momentos que às vezes o obstetra não está ali para estar na assistência por algum motivo, até por escolha da paciente que vai parir no plantão, a presença dessa profissional é de extrema importância de estar ali ao lado, né? Porque obstetrícia é isso, é estar ao lado, né? Você estar ao lado da paciente, né? Então, é o que eu sempre falo. Então, a escolha da paciente, seja a via normal ou cesariana, essa via de parto não tem nada a ver com humanização, tá? Humanização é você respeitar cada momento, independente da via de parto. As pessoas hoje associam parto humanizado com parto domiciliar. Ah, meu parto foi em casa, meu parto foi na banheira. Isso é humanização? Não. O seu parto pode ser uma cesariana extremamente linda e humanizada. Como pode ser na banheira cheia de problemas. Como pode ser na banheira cheia de problemas, né? E outra coisa também extremamente importante. Então, a humanização na obstetrícia, ela inicia ali no pré-natal, você adquirindo uma equipe totalmente acolhedora, pessoas que vão estar do seu lado, pessoas que vão aceitar a sua ideia, a sua proposta, né? Porque você é a protagonista, a paciente é a protagonista, tá certo? E no momento do parto também, quando ela chega na maternidade, humanizar, as pessoas têm a ideia de que é só o ato médico ou o ato da enfermagem. Por exemplo, nossa, aquele médico ele não foi humano comigo. Vou te contar uma história. Tem uma paciente minha que buscou meu consultório e ela falou assim, doutora Vanessa, eu procurei a senhora porque eu sei que a senhora é assim e tal, porque eu quero realmente, eu tive um trauma no meu parto anterior e eu preciso de alguém humano, de alguém que luta aí pela humanização. E eu fui escutar a história dela. E olha só, ela é uma pessoa muito elegante, né? E tal. E aí, no dia do trabalho de parto dela, ela, em algum momento, solicitou para caminhar, deambular pelos corredores ali para aliviar um pouco a dor. E teve um momento que ela começou a ter náuseas, vômitos, e aí ela acabou vomitando ali no corredor. E naquele momento, o rapaz do serviço geral, ele tinha acabado de fazer a limpeza. E ele olhou para ela com uma cara, Ixi, assim, Maria. de negação, tipo, poxa, eu acabei de limpar e a senhora acabou de sujar. Então, naquele momento, ela se sentiu totalmente constrangida, entendeu? Muito constrangida. E o relato de parto dela foi, meu obstetra foi maravilhoso, tudo foi perfeito, mas aquele momento eu não esqueço até hoje. Isso foi uma violência. Então, quando você às vezes se refere à violência obstétrica, né, à não humanização apenas ao ato médico,
está extremamente equivocada. Você tem que ser bem acolhida desde o momento que você chega na maternidade. Quando você pisa na maternidade, o recepcionista tem que te tratar bem, entender que você está no momento de dor, ser gentil, né? É a moça ou o rapaz da nutrição entrar no quarto com delicadeza, respeitando o seu momento, respeitando até... eu não gosto da goiaba, mas olha, nós temos uma banana. A senhora aceita uma banana? Entendeu? Então, humanizar, por isso que eu gostei do tema de humanizar na obstetrícia. Porque não é só o parto que tem que ser humanizado, é todo o processo que tem que ser humanizado. Hoje em dia, muita gente se preocupa muito com o parto e esquece do pós-parto, que é um momento de extrema vulnerabilidade. A mulher no puerpério é uma paciente que precisa de apoio da equipe médica, da equipe que deu assistência, mas precisa do apoio da família, do marido, não é isso? Então, a obstetrícia, ela precisa dessa humanização de uma forma geral. Não é só a questão do parto, como as pessoas enfatizam hoje. Eu venho percebendo, na realidade, e aí eu não sei se na obstetrícia e na gestão, né, de todo o processo que culmina, como você falou, no momento que ela recebe o positivo, até o momento do parto e também no pós-parto, né, para poder ter o acompanhamento, se na obstetrícia isso chegou. Mas eu estou percebendo uma mecanização das pessoas. As pessoas é como se elas estivessem vivendo no automático. Processos que elas fazem assim, de uma maneira muito repetitiva, acaba ficando automático. Eu vejo isso em mercantil, sabe? Assim, fugindo um pouco da questão da área da saúde. Eu observo muito isso. Eu estou na fila do caixa e o caixa está atendendo a pessoa que está na minha frente, eu aguardando. E sempre quando você chega na ponta do caixa, ele quer a sua vez, ele dá bom dia, boa tarde, né? Acho que é até um treinamento que é feito, que eles sempre comigo sempre fazem bom dia, boa tarde, começam a passar a compra. E eu venho observando isso. Às vezes eu tô do lado já, se a pessoa tá pagando ou esperando alguma coisa, e eu olhando para a pessoa que tá no caixa, eu olho para ela tá do meu lado e ela não olha para mim. Mas aí quando termina a compra, que ela olha, vai começar a minha, ela me dá bom dia, mas ela tava ali já há um bom tempo, a gente muito próximo, e não houve assim um contato, um bom dia natural. Sim. Aí ela dá o bom dia, mas eu observo que é mecânico. Sim. Eu tô achando isso nas pessoas, em todos os ambientes, assim, elas vão querendo, até a educação tá sendo um pouco é como se fosse treinada, programada. No parto, assim, nessa questão do acompanhamento da obstetrícia, o fato dos profissionais que estão ali, não apenas o obstetra, como você fala, todo mundo que faz parte ali, eles, pelo fato de eles estar vendo isso sempre, e essa questão de você tratar as pacientes, né, tratar a mãe ali, a gestante, a família, de um trabalho que você já vem fazendo todos os dias ali, isso não deixa muito mecânico, e isso deixaria, vamos dizer assim, de ser humanizado, quando você, por mais que você trate bem, sim, mas não trata com o diferencial que toda pessoa deveria ter. Sim, entendo a sua fala e concordo. E na obstetrícia, essa postura não cabe mais. Por quê? Porque a humanização na obstetrícia, ela é justamente isso, é você individualizar o caso. A paciente. A partir do momento que você individualiza, não tem como você ser repetitivo, porque cada mulher é uma mulher. Por mais que faça coisas parecidas. Não tem como. Né? Não Sabe tem... por quê? Porque, assim, um dos grandes pilares também da humanização na parte da assistência médica é você fazer tudo com evidência científica. Então, assim, humanizar ali na assistência do parto, seja ele qual for a via, é você ter condutas médicas baseadas em evidência e informação para paciente. Então, eu vou fazer, dona Maria, tal coisa, isso tem uma explicação. E por que eu estou fazendo aquilo naquele momento, e a paciente está dando o consentimento que aquele processo seja realizado. Já criamos aí uma humanização. Sim. E eu sempre falo para os pacientes que os protocolos, eles existem, mas eles não devem ser engessados, por justamente a paciente ser única. Então, às vezes, você está ali numa assistência de um parto normal e você vê uma situação que existe um protocolo, mas aquele momento ali te permite ir um pouquinho além.
Não é engessado. Você tem que viver cada momento de forma individualizada. As pessoas que tiverem esse pensamento de engessar, esse pensamento de tratar por igual na obstetrícia, não vai dar certo. Dá certo, né? Até porque nós temos hoje, eu sempre faço isso no consultório, independente da escolha da paciente, em determinada idade gestacional, ela começa a criar um plano de parto. E o que é o plano de parto? O plano de parto é um documento que essa paciente tem, onde ela vai escrever tudo que ela deseja no dia do parto dela. Então já começa aí algo muito individualizado. Se ela vai querer música ou não, se ela vai querer a presença do marido ou não, sei lá como é que tá esse relacionamento. Elas não querem a né? presença do marido. Se ela vai se sentir bem com a irmã ou com a sogra. Tem gente que às vezes prefere a sogra à mãe. Às vezes não tem um relacionamento legal, e tem Sim. um relacionamento melhor com a sogra. Quero a minha irmã. Então isso é algo dela. Tá? Então, Dona Joana tem um plano de parto que é totalmente diferente da Maria, que é totalmente diferente da Ana. Então, não tem como ser uma assistência igual. Eu sempre me emociono muito com os partos, né? Porque eles não são iguais. Cada família tem uma história. Por mais que você ache tão... Cada família tem uma história ali. E você, quando a gente tem a oportunidade de pegar a paciente desde o início, a gente se emociona com exatamente todo o processo. Porque quando acontece ali o nascimento, você vai lembrando da primeira consulta, quando você conseguiu ressignificar algo. Porque o parto hoje é vencer barreiras, é vencer cultura, é vencer crença, né? Como eu falei para você, às vezes hoje a gente pega muita paciente dessa geração mais jovem, que entende, assim, da fisiologia do parto normal, da importância, fisiologicamente para a mãe, para o bebê, e ela chega lá no consultório animada, querendo esse parto normal, e a mãe fala, não, minha filha, você não vai. Mas aquilo que eu falei para você, a mãe talvez não tenha medo da via de parto, ela tem medo do que ela sofreu no passado, de uma assistência, às vezes, que não foi tão humana e acolhedora, e ela não quer que a filha passe por aquilo. Ela não quer que a neta dela, futuramente, vá passar por aquilo. Não foi uma experiência agradável para ela, então ela não deseja. Ela não quer que aquilo seja. Ela não quer que aquilo seja, né? Você é pai, Sim, pronto. Então, assim, né, nós somos pais, a gente sabe que o nascimento de um filho é um dos momentos mais incríveis da vida de um ser humano. Eu falo que é a maior prova do amor, assim, incondicional. Né? Então, é um momento que a paciente, ela tem que ter esse momento com lembranças, assim, afetivas maravilhosas. Não cabe absolutamente a ninguém trazer momentos de desumanização nesse momento que a paciente está em extrema vulnerabilidade. Entende? Não cabe a ninguém. Eu não admito. Só teve um problema. Quando eu tive a minha experiência, né, ao nascer do filho, foi no dia 24 de abril de 2020. Foi na pandemia. Foi no lockdown. Assim, foi no isolamento. No pico, né? O pessoal fala assim, no pico que foi momento de muitas incertezas. Dia 24 de abril, ou seja, foi em março, 19 de março aí logo que teve. E aí, as próximas semanas depois do primeira paralisação foram... Então, a experiência foi... Eram os médicos na sala, na sala de parto. E quando a gente foi pro quarto, né? Só a gente. Não podia entrar ninguém. As enfermeiras entravam... Visita, né? Nada, não tinha oportunidade. Nada. Foi assim, realmente... Foi muito atípico, né? A própria saída da maternidade foi... eu até brinco, parecia aquela cena do The Walking Dead, que nem um carro ali na Dom Luiz, a gente já foi na gastroclínica, a gente saiu ali. E então a experiência, naquele momento, apesar da gente saber que era uma situação que não era só ali, né? Porque a gente sabia que estava diferente, né? Pronto. Porque não era só ali. Isso. No mercantil, você tinha que chegar em casa e lavar as compras, né? Você não podia sair, você não podia entrar com um calçado dentro de casa, você não podia trabalhar, assim. As empresas estavam fechando, o pessoal estava trabalhando online. Então, pra gente, eu acho que não foi um impacto, porque estava todo mundo assim, né? Sim. Mas a questão do acompanhamento na gestação em si, que faz a diferença também, né?
Não, eu falo que é totalmente, porque quando a paciente ela é bem acompanhada e ela fideliza ali com a médica, ela tem aquela confiança, é incrível como essa conexão ela é importante. Sim. A paciente, eu sempre falo, é o olho no olho, né? Eu tenho até, as minhas pacientes falam, doutora, o olhar da senhora na hora do parto, ele é assim, é marcante, é marcante. Porque eu sempre falo, quem vai parir ali, eu não faço partos, eu assisto partos. A intervenção, ela vem quando necessária. Quando necessária. Ah, entendi. Eu pensei, mano, você acompanha, mas fica ali para Não. alguma emergência, né? Porque Não, você. eu estou ali vendo aham. o parto acontecer. Quem vai parir é a mulher. As pessoas têm que entender isso. A intervenção, ela vai ocorrer no momento necessário. Até porque antigamente elas nasciam. E as pessoas Assim, né? e as pacientes também têm que entender que, quando necessário, essa intervenção, ela tem que ser feita, porque senão é uma negligência médica. O médico deixar de fazer ali um procedimento necessário é uma Que negligência. nem essa atriz que o parto humanizado foi interrompido. Já foi porque interrompido. A pessoa tem que entender o seguinte: às vezes a gente demoniza a cesariana, né? A Isso. cesárea. A cesárea salvou muitas vidas. Com certeza, exatamente Ela isso. existe justamente porque antigamente. Ah, mas as pessoas nasciam antigamente. Nasciam, mas também morria muita gente, né? Exatamente. Morria muita gente porque. E é algo não que a tinha gente essa opção, também, né? eu não gosto, eu não gosto muito da forma agressiva, talvez seja a palavra mesmo, como as pessoas costumam conduzir alguns pensamentos. Hoje em dia fala-se muito em parto vaginal, parto normal. As mulheres, de certa forma, aquela que consegue se sente empoderada, ela se sente, sabe, uma sensação diferente, dá para perceber isso na fala das mulheres que conseguem e tudo mais. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem aquela paciente que teve uma cesariana e foi Sim. linda, entendeu? E que talvez a opção de parto dela também foi uma cesariana e vai ser linda e vai ser humanizada, né? Então, por isso que eu gosto de falar sobre a humanização da obstetrícia, né? E não, porque senão a ideia fica igual ao do jornal. Ah, eu tive uma cesárea, então eu não fui humanizada, eu sou menos mãe, eu sou menos... Não, você é poderosa, foi lindo, foi maravilhoso, entendeu? Então, isso também é humanizar, gente. É a gente respeitar a vontade da paciente. E dependendo, talvez um parto cesárea pode ter até uma experiência melhor do que um normal. Dependendo da forma que assistência, foi. é isso que eu tô Exatamente. falando. Tudo existe um contexto, tudo existe uma assistência, né? Por isso que eu falei para você, nada é engessado, os protocolos devem ser, não tem que ser engessado. A paciente, ela é individualizada, é uma história ali individualizada, né? A partir daquele momento, é uma família que está nascendo ali. Então, a gente não tem que... Você teve a sua experiência, né? Eu tive a minha experiência, então é sobre isso. Cada pessoa tem a sua experiência, né? Tem a sua experiência. E fazer com que essa experiência seja o mais agradável possível, já em cima de tantas dúvidas que tem, né? Com certeza. E a Já ideia é um hoje... momento, já é um momento conturbado Com mentalmente, certeza. principalmente para a gestante que Com está ali, certeza. né? Para quem está de fora, quem está participando, quem está acompanhando, já fica, já impacta. Por que eu trouxe esse assunto da humanização da obstetrícia? É porque, às vezes, a paciente, sabe, ela só fica pensando lá no dia do parto. Ah, eu vou ter uma doula, eu vou ter uma enfermeira, só focando no parto. E o processo já está acontecendo. Assim, Desde a primeira consulta. a jornada. A jornada, ela já está começando É. há muito tempo. E ela está só focada no dia do parto, se vai ter uma doula, quem vai estar, o fotógrafo, e já está acontecendo. Entendeu? Então, às vezes, ela tem que entender que esse acolhimento é lá desde o início, é a confiança no obstetra, né? Quantas pacientes eu recebo no meu consultório com uma idade gestacional já avançada, sabe por quê? Vê falar, não, a minha médica é a doutora fulana e tal. Aí, mas eu falo, mas por que você veio? Ah, doutora, eu não me senti acolhida. Acontece. Eu não me senti acolhida, doutora, né? Então, às vezes, ela tá tão focada lá com o parto, lá com o processo, que quando ela vai perceber esse momento aqui atual que ela deveria está sendo extremamente acolhida, né? Ela, a família, porque pré-natal é isso. Pré-natal é para acolher família,
é para acolher a paciente, é tirar o medo do marido, né? É você ali levar informação para toda a família. Do que está acontecendo. Do né? que está acontecendo. De bom e de ruim. De bom e de ruim. Uhum. Né? Estabelecer uma confiança, por quê? Porque o momento que você, obstetra, dá uma conduta, a paciente vai falar, eu confio na doutora, é isso. Né? Estabelecer essa confiança. Então, você levar a informação para essa família, para que lá no final, ela tenha a decisão dela, não só de via de parto, mas de um contexto geral aí da obstetrícia, de forma consciente, é isso que eu quis, a decisão foi correta, porque as pessoas, elas têm medo de quê? Do que não conhece, né? Então, quando você começa desde o início, tratar toda a jornada dela, de como vai ser, esclarecendo cada mês, as consultas é de forma mensal, depois quinzenal e depois semanal. Então, você tem vários encontros com essa paciente. São muitas oportunidades de esclarecimento. Então, a partir do momento que você começa a construir isso, levar informação, meu amigo, essa paciente, ela pode ter o parto onde for, que ela vai chegar lá, ela não vai ser enganada. Essa é a palavra. Por quê? Porque ela sabe, não, a doutora não me falou isso. Eita, tá estranho esse negócio aqui, porque a doutora, isso aqui ela não comentou, não. E isso é muito legal. É uma confiança que vai sendo criada. É uma confiança, mas com certeza. E você acha que a gente conversou aqui com uma fotógrafa de parto, a Roberta. Conheço. E aí ela falou uma coisa que eu achei interessante, porque quando contrata o serviço de fotógrafo, para registrar, né, um momento, é um ritual, né, que está se passando, é um momento de que ela quer eternizar, né, ali, em termos de imagem. É muito comum. E eu tive assim, algumas dúvidas e perguntei se na hora do parto, tipo assim, existia uma encenação para fotografia, né? Não. Porque as pessoas hoje estão tão preocupadas, né, em aparecer, às vezes, com a imagem, às né? vezes elas estão mais preocupadas em registrar o momento a nível de foto ou de vídeo do que realmente viver o momento, né? Eu vejo muito isso, assim, você sai, né, as pessoas, no restaurante as pessoas estão aqui conversando, aí chega a Photoshop, comida, aí mais. tira a foto e aí volta pra cá como se tivesse tudo muito bem ali. Mas no parto eu acho que não dá pra ser assim, porque é uma realidade ali no e crua. E ela fala isso, Graça, às vezes, quando eu vejo que a paciente, né, que a gestante está indo por esse lado, eu já corto logo. Isso. Eu já digo, olha, não existe isso. Não tem encenação de foto, ela disse. Eu achei bem interessante. Ela não tem encenação de cenário, não tem. O que eu faço é preparar uma luz, uma coisa ali para facilitar o ambiente, mas às vezes até a luz sai, sabe assim, porque então é a realidade. Eu achei isso bem interessante. Elas estão preocupadas quando chega lá, por mais que, como você falou assim, Graça, mas às vezes elas estão muito preocupadas com o parto, quem vai ser a doula, quem vai ser a fotógrafa, quem vai ser não sei o quê. E, na realidade, quando chega lá, tudo muda, né? Não tem... Então, é isso mesmo? É isso, olha só. Então, assim, isso faz parte, assim, do plano de parto. A gente falou sobre isso, né? Então, o que eu quero no meu dia do parto? Eu quero uma doula, uma enfermeira, eu quero um fotógrafo. Não, eu não quero, a gente mesmo vai registrar ali no celular. E isso é muito importante, Crasso. Por quê? Porque até a escolha desse profissional tem que ser com sabedoria. Por quê? É uma pessoa que está ali discreta. Primeiro, ela é um profissional que, primeiro, ele tem que entrar ali no espírito do negócio que está acontecendo, para ter uma descrição maior possível ali num cantinho e fazendo os registros, entendeu? E a coisa mais espontânea, ela tende a ser até mais bela, né? Porque ela consegue registrar ali momentos únicos, assim, não é nada encenado, não existe isso, né? É realmente ali a gente promove uma conexão até de equipe nesse momento. A gente conversa com o olhar mesmo, né? Assim, Roberto eu conheço e outras fotógrafas. Então, a gente começa a ter essa conexão de equipe, de conversar, assim como você deve ter com a tua equipe, né? Olha, tá acabando, olha, tal coisa. A gente também tem essa conexão e a gente tudo respeitando o momento da paciente para não ser ali invasivo, né? E ao mesmo tempo promovendo esses registros e não também prejudicando a assistência. Então, não tem nada ensaiado, é tudo muito espontâneo, onde a gente vê aí fotos assim, belíssimas. A Roberta já foi premiada, já teve premiações. Ela falou. Então, assim, mas assim, tudo com muita naturalidade. E ela falou um fato interessante, que ela disse que o momento assim é uma coisa tão
é tão diferente para a vida da mulher, eu não sei, né? Eu acho que o homem nunca vai entender exatamente o que é isso. Pode ter uma noção, mas entender assim mesmo não vai. Que ela disse que ela estava lá desde o momento que a gestante, né, começou a ter contrações, ela ficou acompanhou o momento do parto, parece que foi um dia para a criança nascer, foi um parto demorado. E quando terminou que a criança nasceu, ela registrou, aí a gestante olhou para ela e disse assim, mulher, tu tava onde? Ou seja, ela não viu, Não né? vê, Ela não viu e ela é estava o o momento tempo dela. todo ali, né? Ela estava o tempo todo. Então, realmente, se você não está, é como se ela não tivesse, é como se ela tivesse tão, é uma sensação que eu nem sei como explicar, porque é como se ela tivesse tão ligada naquilo que está acontecendo, Mas que o mundo exterior, tem que ele fazer fica... sentido, né? E aí a confiança nos profissionais, nas pessoas que estão, realmente tem que ser E muito assim, grande. não é só fazer por fazer. Tipo, eu vou ser fotógrafa de parto. Não é só assim, pensar no financeiro, pensar na moda, porque hoje tá dando dinheiro. A mesma coisa de ser doula, enfermeira obstetra, vou começar a fazer, eu sou obstetra, vou começar a fazer parto porque normal, porque tá na moda. Não. Você tem que fazer de coração, tem que existir amor. E esse amor a gente vê no consultório, a gente vê no dia a dia, no acolhimento da paciente, a gente vê na hora do parto, a Roberta ficar 24 horas, como nós já ficamos, em assistência. E quando tudo dá certo, é a gente abraçar, chorar junto com a paciente e falar, caramba, foi uma conquista da equipe. Nossa, a gente pariu junto com ela. Porque a gente fica muito feliz. Sabe por quê? Porque a gente compra o sonho da paciente. Então, a gente sonha com a paciente. Tá? Então, é você não desistir daquele sonho como se fosse a sua história. É que eu falo, assim, é incrível como a gente que faz parto. Ontem eu fui no aniversário de 1 ano de um bebezinho que eu peguei, porque a gente cria vínculo com a família. Doutora, olha, já tá crescendo, amanhã a festa de 1 ano vem e tal, traz a tua filha e não sei o quê. Porque eu ligo, eu tenho um paciente de Goiânia que eu ligo, e aí, como é que tá na escola? Tá tudo bem? Porque a gente realmente cria um vínculo para sempre, para a vida, entendeu? Para a vida. Então, não é você fazer por fazer, tem que existir um amor. Porque eu sempre falo, assim que eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar no interior do Pará. Eu já fiz parto em população ribeirinha. Aprendi muito com parteiras, sabe? Eu ficava vendo, a gente chegou a fazer parto algumas ocasiões com lamparina. E eu via ali, vendo. E aí eu cheguei à conclusão de algo que eu leio hoje, eu falo, caramba, é isso mesmo. Porque assim como eu tive a oportunidade de fazer parto com população ribeirinha, eu tive a oportunidade no Brasil de fazer parto em grandes hospitais, como a gente tem aqui em Fortaleza, maternidades maravilhosas. E a conclusão que eu chego, cada vez mais, que tem uma fala da medicina que veste muito bem para a obstetrícia, que a medicina ela é a arte de você acolher, mesmo quando os recursos são escassos. Isso cabe muito bem para a obstetrícia, porque como eu falei inicialmente, a gente não faz o parto, é a paciente que pare, você vai estar ali olhando. Não fiz aquela assistência legal porque não tinha. Não. Ela precisava só de um aperto de mão, de um olho no olho e falar, eu tô aqui com você, vamos até o fim, eu tô aqui com você. Segurar na mão da paciente e falar, olha, tô aqui pro que der e vier. Gente, não precisa do melhor equipamento, no seu... Não precisa. Ela precisa apenas de acolhimento, de ter alguém ao lado dela, de uma equipe ali. Quantas pacientes, às vezes, quando ela entra em trabalho de parto, a gente vai correndo para a maternidade. Quando chega lá, ela olha e fala, ai, graças a Deus a senhora chegou. Aí você abraça, ela fala, agora meu neném pode nascer. Relaxar. Agora eu relaxei. Okay. Então, isso é o diferencial, gente. Então, não só na obstetrícia, é na vida. Como você falou, do mercantil. Hoje em dia você vai numa panificadora, numa padaria, tem um atendente, bom dia, tudo bem? E aí, vai aquele pãozinho quentinho de todo dia? Tem aquele que não olha nem na sua cara. Não é verdade? Então, quando se fala, eu sou muito defensora dessa parte humana mesmo, eu escolhi a obstetrícia, é o que eu amo fazer, amo assim, de paixão, e luto por isso. Mas eu luto, na verdade, quem me conhece sabe disso,
humanização de uma forma geral. É da padaria, é um bom dia, porque às vezes aquele cliente, ele precisa só do, seu Crasso, tudo bom, tal. Às vezes você não tá bem. Tá tudo bem? Não, o senhor não tá bem hoje. Hoje o senhor não fez a piada de sempre. Aí você já não tá legal naquele dia, não é verdade? Então, humanizar, gente, não é parto. É, de uma forma geral, é acolher todo mundo bem, é sorrir. Hoje em dia nós somos egoístas, nós somos imediatistas, a gente quer tudo pra ontem, a gente não olha pro lado. A gente não vê o colega do lado. Às vezes a gente procura, meu Deus, eu vou ajudar as criancinhas lá não sei onde do país. Meu amigo, olha para alguém da tua rua, olha para a pessoa que trabalha na tua casa. Olha para o teu filho. Às vezes a moça que trabalha na sua casa, o filho tá lá com necessidade porque o dinheirinho que você paga, ela pagou o aluguel. Então a gente tem que aprender a olhar para o lado, para o nosso próximo, né? E se a gente pensar dessa forma, eu te ajudo, você ajuda ali a Renatinha, a Renatinha ajuda o fulano, e a gente forma um ciclo. A gente forma um ciclo de humanização, de boa ação e de tudo mais, né? Então eu acredito muito nisso. Pois, doutora Vanessa, é isso. Acredito eu que essa tecnologia que nós estamos vivendo hoje, ela está afastando a gente dessa essência. Eu sempre digo que a tecnologia ela é muito boa, porque ela, até citando o exemplo da pandemia, que o avanço tecnológico foi muito grande, né, no período da pandemia. É uma tecnologia que aproxima aquela pessoa que está longe. Hoje você consegue conversar com uma pessoa lá no Japão. Se eu quiser fazer uma live aqui agora e botar uma pessoa lá no Japão, a gente coloca ela aqui e conversa com ela. Então, isso já não é uma dificuldade, ou seja, está aproximando pessoas, coisas que há alguns anos atrás era praticamente impossível. Mas, de outra maneira, está afastando as pessoas que estão próximas a gente, né? Às vezes você mora com a pessoa e não se conecta mais. E você está conectado com pessoas de outros ambientes. E isso afasta a pessoa da essência e acaba que afasta do que nos torna humano. Né? Essa questão de você realmente olhar para o outro de uma maneira natural, né? Assim, as pessoas estão olhando de uma forma mecânica. É como se fosse uma obrigação conviver com as pessoas. Ultimamente às vezes eu pode ter escutado, às vezes a pessoa vai trabalhar, meu Deus, vou ter que falar com fulano de tal ali, vou ter que não sei o que, vou ter que... Ou seja, como se fosse um fardo, uma obrigação. E a obstetrícia, acredito que das poucas profissões no segmento já da saúde, ainda afunilando mais a obstetrícia em si, vocês vivenciam diariamente, de uma maneira rotineira, a essência do ser humano, que é o nascimento, né? Eu acho que tem o nascimento e a morte que são coisas assim que não tem o que a pessoa faça, né? Por exemplo, a morte, por mais que você seja rico, famoso, vai acontecer. Tem um provérbio chinês que diz assim: no final do jogo, o peão e o rei vão para a mesma caixinha, né? Ou seja, no final da vida vai todo mundo para o mesmo lugar. E no nascimento também. O nascimento a mulher, eu acho que é ela mesma, né? Ali é o momento dela, que ela esquece tudo. E vocês conseguem vivenciar isso, né? Então, não tem como não ser humanizado. Acho que eu concordo com você quando você falou que não gosta muito desse termo humanizado, porque é humano, né? Tinha que ser algo natural. Tinha que ser, não é natural. É algo natural. O segmento tinha que ser algo natural. Natural. Né? E assim, hoje em dia as pessoas fazem muito coach, né? Faz tanta coisa pra... E eu falo que o maior, assim, independente da religião de todo mundo, eu acredito... Aproxima só um pouquinho, doutora. Então, assim, independente da religião, assim, eu acho que existe uma luz e uma energia, né? Sim. Cada um chama de uma forma. Mas as pessoas hoje querem viver o propósito, mas não vivem o princípio, né? E os princípios, quais são os maiores princípios, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior mandamento, amar ao próximo, como a você mesmo. Então, eu acho que esse é o segredo do mundo, sabe? A partir do momento que você preocupar com o seu próximo, né? De uma forma geral, aí que as pessoas entenderem isso, que nós somos aqui mordomos, né? Porque se Deus te dá uma condição de vida melhor,
não foi por acaso. É para saber se você é capaz de ajudar o seu próximo, É né? verdade. Que aí já entra outros princípios. Então, a partir do momento que você entende isso, que você acorda preocupada com aquela paciente, que preocupado com o seu trabalho, da entrega melhor, porque tem uma pessoa ali que está precisando daquilo, a coisa tende a ficar melhor, né? E a energia vai e volta, né? Claro. E aí as coisas começam a fluir, Eu, né? eu concordo muito, assim, nessa conexão. E você tem um filme, rapaz, eu achei interessante. Vou lembrar o nome dele. É o Todo-Poderoso, o 2. O primeiro é com o Jim Carrey, o segundo não é com o Jim Carrey, mas aí tem uma cena que o filme, o enredo era que Deus pediu para lá o ator, né, o protagonista, não lembro, não recordo o nome dele, para fazer uma arca. Ele tinha que fazer a arca e ninguém estava acreditando nele e tal. E aí a família deixa ele, porque como é que... E é dias atuais, assim, E aí eu sei que tem uma cena no restaurante, ela tá no restaurante, a esposa dele que deixou, ela e os filhos deixaram o marido, né, que ele tava nessa coisa de fazer a arca, e o pessoal tá achando que ele tava louco. E aí a cena é o Morgan Freeman, que era o Deus no filme, e ele senta do lado dela e ela assim, desolada, e ela não sabe que ele é Deus, né? E ela diz assim, ele diz assim, o que foi, o que é que tá acontecendo? Aí ela explica, né, o meu marido, ele é o rapaz aí da arca que tá todo mundo falando, e eu não sei mais se eu consigo amá-lo, né? E eu já pedi tanto para Deus que não faça eu perder esse amor que eu tenho por ele. E aí ele que tá do lado diz assim, mas minha filha, se você pede amor para Deus, será que Deus vai lhe dar o amor ou ele vai lhe dar a oportunidade de amar? Se você pede coragem para Deus, Deus vai lhe dar a coragem ou vai lhe dar a oportunidade de você ser corajoso? Isso. Né? Se você isso quer ser mesmo. uma pessoa mais bondosa, Isso mesmo. Deus vai lhe dar mais bondade dentro de você ou vai lhe dar a oportunidade de mostrar o quanto você é boa. E aí ela refletiu e faz toda a verdade, né? Tem o Gandhi, ele tem uma frase que eu acho fantástica, ele diz, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Com certeza. Né? Com certeza. E quando você olha de uma maneira diferente para as pessoas, e não é agradar, né? As pessoas têm uma mania de dizer assim, eu sou uma pessoa legal porque eu digo que mas você tá muito bonita, sua roupa tá caindo muito bem, poxa, seu cabelo tá muito... Não, e você tá bajulando, assim, você tá elogiando, Tem que né? ser verdadeiro, né? Não é um elogio. Por muitas vezes você respeitar a pessoa é você apenas tratar bem, apenas perguntar como é que ela tá, apenas olhar de uma maneira diferente. E se você ir nessa linha da obstetrícia e dessa conversa que a gente está tendo aqui, da humanização desse processo, eu acho que é isso todo dia, né, doutor? É isso todos os dias. É olhar porque uma mãe, a pessoa que está ali com a criança dentro do ventre, ela é praticamente uma pessoa todos os dias e cheia de dúvidas, né? Exatamente. Cheia de dúvidas, com certeza. Algo novo, né, para a vida dela. Como eu disse, cada gestação é diferente. Então, cada gestação ali vem várias dúvidas, né? Vários anseios e a gente está ali para esclarecer. Você falou que atendeu uma comunidade ribeirinha, né? Entendi. E aí a gente falando aí de parto humanizado, da equipe, hoje existe uma equipe multidisciplinar para poder atender, né, e é algo paciente. Que eu luto. E aí você falando aí, eu me perguntando, porque a gente está tendo aqui uma conversa, quando você diz, quando a pessoa vai no meu consultório e faz o plano de parto, faz não sei o que, você está falando do melhor dos mundos, né? Assim, com certeza. E aí eu fico pensando no SUS. Como é que tá essa realidade? Existe a equipe multidisciplinar, existe essa... Porque o médico que atende em consultório, às vezes, e até por muitas vezes, né? Ele também atende em hospitais públicos, né? Acontece. Então ele consegue ver os dois extremos, né? Como você falou, né? Eu atendi no interior do Pará e já foi para salas de cirurgia em grandes hospitais. Como é essa realidade hoje? Assim, primeiro eu quero te dizer que eu acredito muito na índole das pessoas, sabe? Sim. Então, assim, uma pessoa que, para mim, ela tem que, assim como ela conduz uma paciente no sistema particular, ela tem que ser a mesma pessoa no sistema público, já começa por aí. O médico que trabalha nesses dois serviços, ele tem que ser a mesma pessoa, já começa por aí, né? Então, se você
Se você prega ali uma situação de assistência humana, não é o ser público ou privado que vai mudar essa situação. Essência. A sua essência, exatamente. Que infelizmente a gente vê isso em algumas pessoas. Mas você acha que não é porque às vezes há uma dificuldade tão grande no serviço público, às vezes não, coisas eu não básicas, acredito, não. E aí a pessoa acaba que fica calejada, não seria não isso? Acredito, não. Não Mas acredito. existe você percebe essa... percebo. Percebe essa uma escassez, vamos dizer assim, eu digo de aparato mesmo, de então, organização. Assim, pronto. E o que acontece? Então, hoje, a questão do parto, né? Na verdade, a mulher, de uma forma geral, ela ganhou voz aí, né? Nos últimos anos e, enfim, em todos os meios. Trabalho, né? Valorização. E na obstetrícia não é algo diferente. Por isso que a questão do respeito, de você respeitar. Então, isso acontece, um movimento, né, não só do particular, do consultório, mas assim, no Sistema Único de Saúde, a gente tem aí serviços belíssimos e maravilhosos, São Paulo, aqui em Fortaleza. Eu não tenho oportunidade de trabalhar em nenhum serviço de Fortaleza. Você não eu nunca trabalhei em Fortaleza. Você não é aqui de Fortaleza? Eu sou de Goiânia. Goiânia, estou aqui há 4 anos e meio. Ah, certo. Né? Sempre trabalhei com parto, sempre. E vim desenvolver esse trabalho aqui, acho que por Deus que me encaminhou pra cá. Você tá morando aqui, família já moro aqui, já me sinto uma cearense. Uma cearense, olha aí. Sempre, nasci aqui. Né, meu marido também. Então, assim, a gente tá muito feliz na cidade e hoje eu vejo como missão, eu vejo o estar aqui como missão, como propósito, sabe? A gente tem que mudar muita coisa. Eu acho que a mulher cearense, ela merece muito mais do que ainda é oferecido. Uma coisa é você se sentir feliz com um pouco que está acontecendo, mas quem está de fora vê que você merece muito, mas muito mais. E eu acho que um dos propósitos de eu estar aqui é justamente dar uma sacudida na mulher cearense e dizer, minha amiga, você merece e pode ter muito mais do que você acha que foi legalzinho ali. Não foi legalzinho não, tá? Merece ter muito mais do que aconteceu com você, na assistência, enfim. Então, o Sistema Único de Saúde hoje, ele oferece sim, ele oferece trabalhos maravilhosos de psicologia, de enfermeira obstetra e tudo mais, né? E ali tem médico 24 horas também, os obstetras para poder atender e prestar uma assistência maravilhosa. Inclusive aqui em Fortaleza tem os hospitais escola que tem procedimentos, por exemplo, intraútero, que são somente esses locais que fazem pelo Sistema Único de Saúde. Então isso é maravilhoso, né? Então eu acho que o que tem que melhorar mais mesmo é o ser humano. É o ser humano, né? Eu acho que o que tem que melhorar é o ser humano. Até o ser humano. Quem faz as coisas o processo, humano, né? Claro, que tem que ter a gente tem que melhorar processo. Que é ser humano também, né? É que faz. Mas a gente tem que melhorar pessoas também. Eu acho que tem que melhorar mas muitas pessoas. Mas se você parar pra pensar, o processo são as pessoas, Por mais que caia, por exemplo, quem tá na ponta são os profissionais da saúde, né? E às vezes cai a conta aí para o médico, para o enfermeiro, para o auxiliar, para as pessoas que estão ali à frente. Mas para um hospital andar, não são só os enfermeiros e os médicos e os auxiliares com que estão ali. Não. Existe toda uma gestão ali por trás para a coisa acontecer. E se tem gestão em hospitais particulares, existe gestão também em hospital público, né? Às vezes a burocracia, talvez. A gente conversou aqui, sempre que eu converso, eu tenho essa curiosidade de saber como é que estão os dois lados, né? E muitos profissionais chegam aqui e dizem que, fila de... Por exemplo, a gente fala sobre cirurgia de endometriose, né? Endometriose é um terror para a mulher, né? É um negócio, eu já conversou com alguns profissionais aqui, eu não sabia o quanto isso difícil, impacta na vida da mulher. Realmente, como as mulheres sofrem, viu? É a palavra, sofrem. Eu sempre digo aqui, depois que iniciou esse podcast aqui, o respeito que eu já tinha para as mulheres... engravidar, né? Conseguir o tão sonhado filho, né? O respeito que eu tinha com as mulheres, ele triplicou, quadriplicou, porque eu vejo como vocês, como as mulheres em si, elas já, de fábrica, já podem ter problemas, né? De fábrica, então, assim, e a cirurgia de endometriose, que ajuda muitas mulheres, né, no sofrimento, e inclusive para engravidar, né? No SUS existe uma fila
muito grande para ser feita. Se for para um particular, você já resolve ali o problema. Isso é muito ruim, né? Quando você escuta assim, que existe já existe o tratamento, já existe uma forma ali de minimizar o impacto dessa doença na vida de uma pessoa, mas por fato, né, No que diz respeito à humanização, né, que a gente está falando, assim, de fila e tal, mas, assim, no que diz respeito à humanização do parto, né, hoje em dia a gente tem respaldo, assim, de leis mesmo, de direitos, entendeu? Boa. Então, tem lei de tudo, do acompanhante na hora do parto, tudo tem lei. Então, por isso que eu falo, um grande pilar da humanização é a informação. Então, o que a paciente tem que fazer é se informar. Né? É ler, é procurar canal como o nosso, Sim. de comunicação, com informação de qualidade, procurar, mandar mensagem, pode mandar mensagem no Instagram e tudo pra gente, porque eu tenho prazer de informar. Porque a informação é tudo, né? O paciente chegar ou no Sistema Único de Saúde, ou num hospital particular, privado, ela estando bem informada, ela sabe dos direitos dela, né? Então, hoje ela estando num hospital particular ou num público, a lei é a mesma. Então, os direitos são os mesmos. Então, o profissional ali, ele vai respeitar, porque é um direito. Claro. Né? E que tem crescido cada vez mais. Porque com a informação as pessoas têm que falar mesmo. Porque é falando que se resolve, né? As coisas, infelizmente, as pessoas às vezes se acomodam com aquilo ali e pensam, mas isso é assim mesmo. Não é assim, né? Isso, não é assim. Não é assim mesmo. Não é desse jeito. Não, mas sempre foi assim. Não, mas se sempre foi assim, sempre foi errado, né? Então, é daqui pra frente que a gente tem que organizar. Doutora, muito boa, a gente está conversando uma conversa muito boa, mas já estamos tá quase nos hora, encaminhando, né? Para conversa finalizar. Boa mesmo, né? Vontade de ficar a tarde inteira aqui conversando, né? Mas eu queria deixar, antes da gente ir finalizando, o seu Instagram. Porque você falou aí de deixar mensagem. Sim. É @DRA, né? Vanessa com W Guedes. Isso. É isso, DRA, isso mesmo. Vanessa. Estou à disposição. Com W Guedes. Adoro orientar, informar, pode mandar mensagem. Falam, demais, você, né? Demais. Hoje, a gente pode, assim, sem interesse, porque eu não gosto muito de aparecer. É interesse mesmo de informar, de levar informação para paciente, e é isso, né? Sim, a gente fala que às vezes, a gente já conversou com alguns psicólogos aqui também, fala às vezes do impacto que as redes sociais estão causando na nossa vida, né? Sim. Porque estão. A obrigação, né? Não, tá. Assim, eu sempre faço uma comparação na época que surgiu o cigarro ele não tinha filtro. Quando ele começou a ser produzido em larga escala nas indústrias, ele não tinha filtro. As pessoas fumavam, porque era legal, né? Vamos fumar aqui. E aí, com o tempo, as pessoas começaram a ver o impacto que aquilo ia causando e botaram filtro no cigarro. Aí já minimizou. E o filtro no cigarro é da década de 40, 50, não faz muito tempo, não. E depois que, mesmo com filtro, depois há outras medidas de restrição ao cigarro, como não pode mais fazer publicidade, né? Várias campanhas aí você tem que colocar a marca na carteira de cigarro, que aquilo causa câncer, que causa impotência, que causa uma série de fatores. E aí eu faço essa comparação com as redes sociais que tem hoje. A gente usa, porque é legal, né? Vamos usar, é uma distração, é bacana e tudo. E tem pessoas dizendo assim, rapaz, mas isso não tá fazendo tão bem. Não. Isso tem que ter não é uma muito coisa cuidado, muito né? bacana, não. Pessoas estão aumentando o número de suicídios, o número de depressão, o número de certeza. ansiedade, doenças psicológicas estão o número de consumo de remédios para a saúde mental está aumentando. Né? As pessoas não estão bem, estão ficando doentes. Estão ficando doentes mentalmente. Isso que está dizendo. Eu venho percebendo de forma empírica mesmo, olhando as pessoas, todo mundo está tô achando as pessoas um pouco malucas assim. E profissionais de saúde mental estão dizendo isso. Tá aumentando, tá não sei o quê. E aí eu acho que com o tempo isso vai ter filtros também, como teve o cigarro, vai acabar tendo alguma coisa que vai dizer, não, isso aqui não está certo não, vamos começar, a criança vendo isso, porque como é que pode, sabe, assim, não vamos começar a cortar. Eu acho que isso não vai demorar muito para acontecer não, e a gente fala um pouco mal aqui nas redes sociais,
Mas tem um Por outro lado, né? o lado bom dela, que é justamente isso que você falou. Com certeza, levar Aonde que há uns informação. 20, 30 anos atrás uma paciente ia ter um contato tão próximo com o certeza. médico, né? De chegar e perguntar, doutor, tá acontecendo isso e tal, não sei o quê. Não, hoje a nossa população ribeirinha lá, Olha né? aí. Tem condição de pegar De ali uma ter, internet E e conectar ver, e saber o que é conectar. uma endometriose. Ah, por isso talvez Pesquisar. seja isso que eu não estou engravidando, né? Exatamente. Ter o entendimento e Então, conhecimento. tem os dois, muito tem legal. as duas. Eu sempre digo que a rede social e a tecnologia ela é uma ferramenta muito boa para você usar. Perfeito. Agora, quando ela começa a usar você, aí é que a coisa tá difícil. Ou seja, você começa a ficar dependente daquilo, aí você tem que começar a se preocupar, que é o caso que tá acontecendo muito com as pessoas hoje em dia. E aí, até falando um pouco dessa questão da saúde mental, doutor, na questão da gestação, você disse que atendeu, já vem nesse trabalho há muito tempo, Já. né? E a gente vem acompanhando, assim, a nossa geração. A gente teve vamos dizer assim, nós somos analógicos, nós temos uma mentalidade analógica que nos adaptamos ao mundo digital, né? Diferente da galera que nasceu, Com certeza. a galera que nasceu de 2000 para cá, Sim. que não entende o mundo, não sabe o que é o mundo analógico, né? Eles Sim, não sabem. aham. Nós ainda temos esses escudos, assim, a gente tem eu acho isso um benefício para a gente, para nossa geração, eu acho, porque a gente sabe que o mundo ele não Não é bem assim, não né? é assim. E para quem tá, poxa, não, o mundo é assim, é doente mesmo, assim, não era para ser assim. Mas enfim, e nos consultórios, assim, no atendimento, na hora da gestação ali, você percebe que há uma fragilidade também com a mãe? Com certeza, é algo muito bem colocado, viu? Porque hoje em dia, como tem um acesso, às vezes ela quer o parto exatamente igual ao da blogueira. Olha aí. Ela sabia, quer isso é terrível. exatamente, eu quero exatamente isso, eu quero exatamente isso. E ela esquece de construir a história dela, de criar o plano de parto Aham. dela. Não quer dizer que a blogueira teve o fotógrafo tal, que você precisa ter aquele fotógrafo tal. Não quer dizer que ela teve 10 pessoas na assistência ali, foi uma opção dela, era o sonho dela, é o que ela Tava queria. podendo, né? Tava podendo pagar. Enfim. E não quer dizer que você tem que seguir do mesmo jeito. E é muito ruim isso, sabe por quê? Porque causa uma frustração na paciente, tá? E às vezes também em relação à via de parto, eu sempre falo, a gente traça aqui uma linha, o nosso objetivo é chegar ali no final, a mãe bem, o filho bem, todo mundo bem saudável. Como nós vamos chegar até lá, se a gente vai reto, ou se a gente vai dar uma viradinha aqui na esquina para chegar lá, é o pré-natal que vai determinar esse caminho, né? Mas o importante é lá no final estar todo mundo bem. E se lá no final você sonhou, por exemplo, com um parto vaginal, e lá no final, por algum motivo, um contexto clínico, uma indicação, você foi para cesariana, não quer dizer que está tudo perdido. Não quer dizer. O parto humanizado não foi interrompido. Exatamente, seu parto humanizado ele não foi interrompido, né? Então isso é algo que eu tento trabalhar e construir muito no consultório, porque nunca aconteceu comigo, mas eu já vi relatos de amigas que as pacientes realmente entram em depressão, porque o pós-parto já é o puerpério, um momento difícil, que você tem que ter muito acolhimento, você tem que estar do lado da paciente, por quê? Porque já existe a depressão puerperal, né? E aí ela ainda fica frustrada de não ter conseguido ali algumas coisas que ela viu na internet, que ela construiu ali na cabeça dela, baseada na vida do outro, que é o que acontece hoje muito, né? É você postar coisas da vida do outro, que você querer imitar, e você esquece de viver a sua vida. Terrível. Então, o que acontece? Aí, no final, ela se sente frustrada, e aí vem a questão que você está falando, da questão da fragilidade mental, emocional, dela não conseguir ter ali a vida da blogueira. Rapaz, isso acontece muito, viu? Rapaz, não, eu imagino a Virgínia, a gente já até falou da Virgínia já aqui, a Virgínia da minha terra. Conterrânea. Né? É lá de Goiânia. Né? É Goiânia ou Goiás? De Goiânia, Goiânia mesmo, né? E o Zé Felipe, né? Também, casada com o Zé Felipe, filho do Leonardo. Ela teve 2 ou foi 3 filhos? Já? Ela teve 2 e tá gestante do terceiro. Pronto, já tá gestando o terceiro e 2 filhos. Eu fiquei impressionado, porque ela teve filho. O corpo, né? O corpo, né? Se já voltou, pelo menos o que ela Traço, postava, isso né? aí. Já voltou. Aí eu fico imaginando, rapaz. A paciente normal, digamos assim. Puxa vida, cara. Como é que ela vai encarar uma situação dessa, né? Isso é muito difícil. E assim, imagina, você, aí quem é seguidora e tudo mais, e tá gestante, né?
termina ali o parto, tem toda uma fisiologia de mudança do corpo, né? Que vai voltar, você vai respeitar o tempo das coisas irem acontecendo, os hormônios e tudo mais. Então, assim, a Virgínia, assim, não só a Virgínia, mas uma pessoa de uma condição maior, enfim, né? Que tem ali por trás procedimentos e, enfim, né? É o que eu falo. Cada um tem a sua vida, então ninguém sabe o que está nos bastidores, gente. Tudo é muito bonito ali tem eu não lembro o nome agora, mas é um desses coach da vida aí que tem 5 filhos e tal. É o Pablo Marçal. Não me lembro qual é. Eu só sei que ele tem uma foto de família linda, linda, aquela coisa assim, daquela de antiga, assim, de cinema, assim, né? Que quem gosta de menino, assim, tem uns 5 meninos e a mulher grávida. Aí ele fala assim, tá vendo essa foto aqui? É linda, né? Quem olha fala, rapaz, meu sonho é ter uma família linda, assim. Olha por trás, sustentar 5 meninos. É menino gritando, é menino... E na escola e não sei o quê. Então, assim... Você vê ali uma imagem, mas você não sabe por trás de tudo aquilo o que realmente está acontecendo. Não vê o corre, né? Que o pessoal fala. Então você não tem que se espelhar na vida do outro, você tem que ter, você olhar para você se amar, você entender a sua vida, você entender o seu contexto ali atual, respeitar, no caso do parto, a fisiologia, que a coisa vai fluindo, vai acontecendo. Porque acaba, acredito eu, doutora Vanessa, que elas ficam tensas e o estresse, ele acredito que ele piora, né, o processo. Com certeza. Porque se a pessoa vai ter o filho e já fica preocupada como vai estar o corpo depois de ter o filho, isso causa um estresse, né? E acaba que na hora do parto em si, se a mulher não estiver relaxada, ela não vai conseguir ter... É o que eu sempre falo no pré-natal. É claro que a gente preocupa com uma dieta, né? Porque a gente tem patologias aí, pressão alta na gestação, diabetes, que pode estar relacionada a uma dieta excessiva. Mas eu sempre falo, lembra que esse momento é único, né? Você também tem que curtir esse momento. É um momento que você tem que levar com leveza, né? Com amor, conduzir com amor, é a minha frase. Você tem que conduzir com amor, com leveza. Porque senão você fica tão privada de tudo, porque vai engordar ali no final, depois não vai voltar ao corpo, muito preocupado com a estética, e você deixa de curtir aquele momento único da sua vida, que é o gestar, aquele barrigão ali no final, né? Mas assim, eu não confundo que eu tô liberando, viu? Pra comer. Mas assim, tem paciente que leva isso muito a sério e às vezes não quer aumentar nada de peso, aí começa já a prejudicar o crescimento do bebê, enfim, né? E aí... Uma coisa que era pra beneficiar, já faz atrapalhar. E aí não dá certo. A gente conversou aqui com um psicólogo sobre autoestima feminina. E ela disse como está impactando essa comparação. Com certeza, com rede social, demais. Antigamente você se comparava com seu vizinho, né, com uma pessoa próxima. Que normalmente o ciclo de amizade tem a barriguinha todo mundo. Exatamente. Mas se olhar a malhada ali fica mais difícil, né? Você começar a ter acesso. Porque uma coisa era você ver numa revista, né, antigamente, na televisão. Outra coisa é você ver a vida da pessoa, porque os blogueiros hoje, né, as blogueiras, elas mostram a vida, mas a vida que elas querem mostrar. Com certeza. Aí você pega... Eu acho tão interessante assim quando eu vejo alguns vídeos da pessoa fazendo como se aquele vídeo tivesse acontecendo ali naquela hora e você sabe que já tem foi. cortes, né? Tem uns cortes assim que você percebe que foi montado, né? Que não tem como é que a pessoa vai fazer, tá aqui, aí depois a câmera tá aqui, mas é como se ela estivesse numa maneira natural. Eles tentando estar o mais natural possível para passar uma imagem que a vida deles é aquela, perfeita, né? Mas não é. E os próprios, se fosse tão perfeita, não tinha tanto influência aí, mal da cabeça também, né? Com certeza. Tem o que teve aí de gente... não tô achando a vida muito normal, não, sabe? Da forma com que tá. E aí, o que ainda deixa a gente humano é justamente esses momentos, como o parto, como... É o momento de você parir e esse processo de estar... Que é direito de todos, né? Que é direito de todos. Eu acho que fica aí a mensagem mesmo de que esse termo humanizado, ele não é para ser uma exceção ou uma escolha. Não. Ele é para ser o normal. O óbvio. O óbvio. É o óbvio. Ele então, é óbvio. Não precisa... Não é moda, não é nada. Porque hoje em dia tudo é moda. É modinha. Né? Não é moda. Do parto humanizado. Isso é óbvio. É algo assim muito óbvio. É o óbvio. Né? Então, daqui a um tempo que não precisa mais chamar parto humanizado. E que todo mundo, assim, a gente vai em congresso e aí fala, porque o ideal é ter a equipe multidisciplinar. Sim.
Mas a gente sabe que hoje em dia ainda não é acesso de todas as Claro, mulheres, sim. né? É uma evolução. Analgesia de parto, assim, a gente está crescendo muito aqui em Fortaleza com algumas conquistas, até em plano de saúde. Eu particularmente estou muito feliz com isso. Então, assim, mas eu ainda acredito que a gente ainda vai ter essa oportunidade de um dia todas as mulheres ter realmente a equipe dela ali, multidisciplinar, de uma forma acessível, né? Para todo mundo aí. É o sonho, né? Não, perfeito. E que se não tem ainda, que com o que tem, você deixe isso de uma forma mais Mas eu acabei de falar, né? possível, A medicina é a arte de acolher mesmo quando os recursos são escassos. Exatamente. Nunca esquecer disso. Então, assim, é a pouca coisa que tem em ali, casa, é em casa. no trabalho, Ou até dentro de um hospital ali, falando assim, parto é o acolhimento. Acima de tudo. E lembrar sempre que a obstetrícia, ela não é nada exato. A gente trabalha com estatística, né? Sim. Então, o parto é uma responsabilidade muito grande, porque pode dar tudo muito certo, né? Mas você trabalha com vidas. Quem vai para uma maternidade, ele quer sair com o bebê ali nas mãos, né? Sim. Nos braços. Então, a gente tem uma responsabilidade, assim, muito grande na hora de uma assistência de parto, né? Por isso que o meu olhar chama atenção, porque você fica ali realmente atenta a todos os detalhes, né? Acompanhando e vai ter e a gente, no momento com certo, certeza, né? e a gente precisa entender que não é uma ciência exata. A gente trabalha com estatística, né? Eu sou uma mulher de muita fé, assim, sou muito religiosa, acredito muito nessa luz superior. Por quê? Porque a medicina, às vezes, ela deixa muitas lacunas. Não tem assim respostas, muitas lacunas, né? E nesse momento eu acredito muito que a fé, ela é capaz de tampar essas lacunas que a medicina deixa, né? E na obstetrícia a gente vê isso diariamente. Por que aconteceu comigo, doutora? Mas como assim? Mas estava tudo indo tudo tão bem, por que comigo, né? E às vezes a medicina não nos proporciona essa resposta para o paciente. E aí vem a fé. Cada um tem a sua luz, chamam como quiser, mas eu acho que é um grande aliado aí no processo. E o profissional e o momento, né, do parto em si, do acompanhamento do parto em si, que não seja que se tiver que ter alguma intercorrência, que não use o termo, né, o parto humanizado foi interrompido. Não, pelo amor de Deus, gente. Até porque se por alguma situação você está lá, quando você diz você está acompanhando o parto, e você está lá para fazer uma intervenção caso seja necessário. E eu vou dizer, não existe nada mais humanizado e humano do que você salvar uma vida. Com certeza. Se você está ali, se tiver uma intervenção que tem que partir para a cesárea, para você tirar a mãe e o bebê com vida, olha que coisa humana. Isso. Né? Quem defende o parto vaginal não é contra a cesariana. As pessoas têm que entender isso, né? Isso não existe, tá? O que a gente defende, assim, é o parto, é o respeito. E, acima de tudo, a mulher como protagonista e que seja feita à vontade dela. Independente da via de parto, a escolha dela tem que ser humana. Se a assistência era ali um parto normal e foi, por algum motivo, para uma cesárea, vai continuar sendo humana, acolhedora, como vinha caminhando todo o processo. Perfeito, até porque ser humano é o óbvio. É o óbvio. Muito é bem óbvio. colocado, é óbvio, né? Óbvio. Doutora Vanessa, muito obrigado. Eu que agradeço. Está finalizando aqui a nossa conversa, uma conversa muito Obrigada. boa, de esclarecedora e tranquila, e bem importante. Muito importante. Porque a gente vai falando aqui e vai vendo realmente que as pessoas não é uma coisa tão complicada você simples. É o arroz deixar com feijão. o simples acontecer, né? É deixar a natureza seguir seu curso e com o avanço que a tecnologia tem hoje, que a medicina tem hoje para acompanhar, para fazer esse processo ser o mais seguro possível, né? Então, muito obrigado mesmo, tá bom? Tá bom. Eu tenho um chefe meu que foi agora no Einstein fazer um curso, né? E aí a gente brincou e falou assim, vai lá, traz tudo de informação, o que eles fazem de diferente. Aí ele ligou e falou, Van, eles não fazem nada de diferente. Eles fazem o que tem que ser feito. Olha aí. É o arroz com feijão. Boa. As pessoas, às vezes, elas querem fazer o extremo. E ela esquece de fazer o básico. Então, é isso. É a gente fazer o básico. É o que tem que ser feito. Não é nada de... você faz alguma coisa diferente? Não. Eu só olho no olho da paciente. Você olha no olho da paciente? Pronto. É isso. Você pega na mão da paciente, você abraça a paciente. Vem cá, deixa eu te abraçar. Porque, às vezes, o que ela precisa é só disso. É apenas o acolhimento. É verdade. O Steve Jobs já falava uma frase mais ou menos assim. Ele dizia que não tem nada mais extraordinário do que o simples. É o simples. O simples. É isso aí, doutor. Muito obrigada. Tá muito obrigada. Você também que nos acompanhou, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go. É um podcast oferecido pela Copego,
Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.